Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como atualizar carregamento de dados do Listbox após a atualização de registro editável e banco de dados atualizado e carregado para este Listbox. Aula 58. Então, para que possamos entender o conceito da aula de hoje, vamos simular como está funcionando o nosso atualização, que aprendemos até a aula de número 57. Então, vou chamar o nosso formulário e vamos simular uma atualização. Então lembre-se que quando eu clicar nesse botão pesquisar, ele vai estar pesquisando tudo que eu digitar neste campo. Se eu não digitar nada, ele traz tudo. Quando eu seleciono um registro, por exemplo, esse registro aqui, o registro número 3, se eu der um duplo clique nele, ele vai descarregar aquele formulário que me trouxe os registros e abre este outro formulário já com o registro editável. Então vamos simular a atualização desses campos e verificar como está funcionando lá no nosso banco de dados. Então observe aqui, ó. Vou mudar aqui a minha descrição de porca, vou botar como porca universal. Vou mudar aqui o tamanho e vou marcar aqui, por exemplo, o tamanho de meia. Vou mudar aqui o estoque mínimo para 10 e a quantidade de estoque para 20. Então repare os campos que eu ajustei, ó. Ajustei o meu estoque mínimo, ajustei a nossa quantidade de estoque, ajustei o nosso tamanho, repare aqui o tamanho que eu estou informando, que agora passa a ser de meia e não mais o tamanho que veio junto dele. A nossa descrição também eu já atualizei aqui e vamos verificar como é que está sendo repassadas essas informações para o nosso banco de dados. Será realmente que está atualizando tudo de forma correta? Então, ao clicar nesse botão aqui atualizar, vamos tirar a prova, ó. Então, cliquei no meu botão atualizar. Observe que ele ainda não emite mensagem até o momento. Então, não sei nem se terminou o processo ou não. Como é que eu sei que terminou o processo? Porque se eu conseguir clicar no formulário, sei que já terminou a sua ação. Então, observe aqui, ó. Quando eu faço essa atualização, o correto, obviamente, é eu descarregar esse formulário e trazer aquele outro formulário que estava antes dele já atualizado com a informação, para que eu possa saber que foi realmente atualizado e que terminou a ação de ser atualizado. Vamos primeiramente ver se o nosso banco de dados, pelo menos dessa forma aqui, já está atualizado de forma correta ou não, ó. Vou ter que descarregar aqui o formulário. Lembre-se que era o meu registro de número 3. Então vamos lá no nosso banco de dados. O nosso arquivo é dividido em duas partes, lembre-se disso. O nosso BD Excel, que é onde o nosso arquivo armazena apenas os nossos dados. E claro, o nosso formulário, ó, que é onde eu estou manipulando o arquivo que eu tenho, os nossos formulários. Então, BD Excel, nosso banco de dados, e na nossa aba de número 3 é onde estou trabalhando. Então aqui, ó, nessa aba de número 3, vou só colorir aqui para destacarmos a mesma, ó. Observe que a minha porca universal aqui, ó, aparece atualizada. Lembre-se que o tamanho lá, ó, estava de 5 polegadas por 3/4, ó. Reparem. Então, repare que foi atualizada a porca universal, já o tamanho não foi atualizado, ó. A minha quantidade de estoque mínimo passou a ser 10, perfeito, até aí corrigiu, observe. Já vamos verificar aqui, a nossa quantidade em estoque também foi atualizada, vamos reparar aqui. Tanto a quantidade de estoque mínimo como a quantidade de estoque foi atualizada, então a única informação aqui que não foi atualizada foi o nosso tamanho, ó. Por quê? Porque obviamente a gente não verificou qual tamanho está sendo informado para que ele atualize especificamente esse registro. E também eu gostaria de ver essa informação já sendo exibida no nosso formulário sem que eu precise, obviamente, fazer a abertura do meu banco de dados e venha verificar se foi atualizado ou não. Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Então vou descarregar, vou fechar aqui esse formulário, vou fechar aqui meu banco de dados. Não há necessidade de eu salvá-lo e vamos à nossa programação, ó. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, lembrando que você poderia pressionar Alt mais F11, ó. Repare o nosso atalho aqui, ó. Visual Basic. Exibir meu Project Explorer e o formulário que vamos estar trabalhando no vídeo de hoje. Vamos estar trabalhando tanto com o FRM principal como com o FRM edição, principalmente o nosso FRM edição, onde vai estar provavelmente muito mais a nossa macros. Então vamos lá, ó. Diferente do vídeo passado, eu deixei acontecer algumas situações que vocês, se assistiram o vídeo completo, entenderam
o porquê que aconteceu aquilo e como fazer para evitar aquilo que ocorreu de errado, beleza? Então, para essa situação aqui, eu já vou fazer a forma correta. Então, muita atenção, pausa o vídeo se tiver dúvida, reveja o vídeo inúmeras vezes se for o caso, mas muita paciência e vamos lá aos nossos códigos, ó. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui será o seguinte. Eu vou aqui na minha aba módulos e vou criar uma variável. Observe aqui que eu tenho 4 módulos. Eu posso criar essa variável em qualquer um desses módulos. Vou criar nesse módulo 1. Ó. Então, vou criar uma variável aqui dentro desse módulo 1 e vou chamar também de public. Então, se você assistiu a aula passada, sabe que eu criei dentro desse módulo essa variável que está acima dela, ó, a variável foto1. E eu utilizei essa variável foto1 para, obviamente, manipular o valor que está sendo capturado de um formulário para um outro. Então, nessa mesma lógica, eu também vou estar utilizando essa variável que eu vou estar criando agora. Ó. Então, public, tamanho. Vou chamar essa variável de tamanho. E vou dizer que ela vai ser do tipo string, ou seja, do tipo texto. Como eu não vou estar somando nenhum valor, não há necessidade de eu declarar de uma outra forma. Então, a nossa variável aqui, tamanho, estou dizendo que ela vai ser do tipo public, ou seja, quando eu declaro uma variável do tipo pública, eu posso estar manipulando ela dentro de qualquer módulo desse projeto, beleza? Então, como eu vou estar trabalhando com 2 formulários diferentes, então o ideal é que eu trabalhe em um módulo com a variável pública, para que eu possa estar capturando o valor de um formulário e repassando para um outro formulário. Então, por isso que eu estou utilizando uma variável do tipo public e declarando em um módulo separado dos próprios formulários. Então, vamos lá. Ó. Entendido isso, o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Eu vou vir aqui no meu FRM principal. Então, basicamente, a única coisa que eu vou estar trabalhando neste formulário é o que eu vou estar fazendo agora. E no demais, vamos estar trabalhando somente com o nosso FRM edição nessa videoaula. Então, vamos entender o conceito. Quando eu dou um duplo clique nesse list box, lembre-se que ele pega valores e armazena para objetos, beleza? E quais são esses objetos? Ó? Observe aqui o FRM edição. Então, o FRM edição aqui, observe que ele tem um sinal de igualdade. Então, tudo que está antes dessa igualdade são os objetos do nosso FRM edição. O que está após o sinal de igualdade é os valores que estão sendo os valores que tem armazenados, que estão sendo repassados para esses objetos do FRM edição. Em outras palavras, na aula passada a gente criou uma variável foto, do tipo public, e armazenei nela a informação que estava na minha coluna, na minha linha, da minha coluna de número 8. Ou seja, eu consegui manipular essa informação desta forma. Então, a mesma situação vou estar fazendo para a nossa variável tamanho. Por quê? Quando eu vou mostrar aqui de forma prática para que você entenda o conceito. Ó. Então, quando eu clicar em uma dessas linhas, observe que eu tenho uma coluna aqui com tamanho. Eu quero capturar essa informação aqui do tamanho e vou armazenar em uma variável. Por quê? Porque eu vou comparar essa informação da variável com uma coluna, possivelmente lá do nosso outro formulário, e fazer uma comparação. Quando essa comparação for verdadeira, ele vai executar uma ação, beleza? Então, por isso eu vou estar fazendo desta forma. Então, vamos lá. Como é que eu vou capturar esse valor? Primeiramente, duplo clique no nosso listbox, vou chamar aqui a minha variável, tamanho, e como o próprio nome já sugere, ela vai armazenar o tamanho. Então, o tamanho está em qual coluna do listbox? Bom, está na nossa coluna de número 6. No entanto, de valor 5, já que a contagem das colunas do listbox começa em 0. Então, sabendo disso, ó, basta eu vir aqui, copiar esta linha aqui, por exemplo. Ó. Vou copiar mesmo, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V aqui. Ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou repassando essa informação aqui para a minha variável tamanho. Como eu disse, eu quero o valor da minha coluna de número 6, que no caso, ela tem o valor de 5, já que a contagem das colunas do listbox começa em 0. Então, essa informação aqui do meu list index, que é o índice de listagem, ou seja, a minha linha selecionada, da coluna 5, que é a coluna que contém o tamanho, vai estar sendo repassada essa informação para a minha variável tamanho. Ou seja, suponhamos lá que eu tenha selecionado a linha onde tem a coluna discriminada meia polegada. Então, essa meia polegada é a informação que está armazenada nesse objeto e vai ser repassado para a minha variável tamanho, beleza? Ou seja, a nossa variável tamanho vai assumir aquele valor de 1/2, ou seja, meia polegada. Ó.
Então, esse valor aqui, supostamente, se for esse valor que estiver na minha linha selecionada, vai ser repassado para essa variável tamanho. Ó. E aí, com essa informação nessa variável tamanho, eu vou estar comparando com uma programação que eu vou estar fazendo no meu FRM edição para, obviamente, atualizar o tamanho de forma correta. Então, entendeu a lógica? Então, vou só deixar aqui comentário para que você entenda o que eu estou fazendo. Ó. Captura, no caso aqui, captura o valor do tamanho da coluna do list box. Então, entendido isso, a gente já pode estar avançando. Basicamente, eu não vou mexer mais nada nesse formulário. Um detalhe também muito importante que eu quero que você entenda. Ó. Então, vamos simular aqui novamente. Sempre vamos trabalhar desta forma para que você entenda o passo a passo por que eu estou fazendo isso ou aquilo. Ó. Cliquei no pesquisar. Quando eu clicar, por exemplo, quando eu der um duplo clique nesse registro, por exemplo, observe que ele descarrega aquele formulário anterior. O ideal é que ele não descarregue. Por quê? Porque quando eu atualizar essas informações aqui, eu vou descarregar este formulário e aquele outro que está por trás dele, que vai estar aberto, já vai trazer as informações atualizadas. Ou seja, ele não pode estar fechado, ó, como está nesse momento. Então, vamos lá, da seguinte forma. Só um detalhe muito importante. Vou colocar aqui só o MSG Box para que você entenda o que é que eu estou fazendo com a nossa variável tamanho. Ó. Então, eu vou colocar aqui um MSG Box e você vai compreender perfeitamente o que é que está sendo armazenado nela. Ó. Observe aí, coloquei MSG Box, tamanho. Então, aqui é apenas por questões didáticas eu estou fazendo dessa forma. Ó. Então, vou executar aqui novamente e vamos entender o conceito. Ó. Card itens, cliquei em pesquisar. Por exemplo, ó, essa é a minha linha de número 3, ou seja, o meu index lá vai capturar o valor de 2. Por quê? Porque a primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha de número 1 e a terceira linha, no caso, seria a linha de número 2, pois a contagem começa, tanto das linhas como colunas, começa em 0. Então, o meu list index vai capturar que eu selecionei a linha de número valor 2. Perfeito? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas até o tamanho. Ó. Contando com o tamanho, eu tenho 6 colunas. No entanto, lá no meu código eu formei valor 5, porque a primeira coluna é a coluna 0, a segunda é a coluna 1, a terceira é a coluna 2, a quarta, a 3, a quinta, a 4 e a sexta, a 5, perfeito? Então, por isso que eu formei lá o número 5. Então, se eu der um duplo clique aqui nessa informação, ó, observe, ó, independente de qual coluna eu clique aqui, ele vai me emitir essa mensagem, ó, reparem. Me formou 5 polegadas barra 3/4, ou seja, eu capturei aquela informação da coluna que eu cliquei, e repassei para a minha variável tamanho. Então, quando eu coloquei MSG Box tamanho, essa informação que está sendo armazenada nela. Ó. Independente da coluna que eu clique, não é obrigatório eu clicar na coluna que tem o tamanho. Eu estou capturando o valor da linha selecionada, perfeito? Então, ele abre aqui o nosso formulário. Então, como eu disse, eu não posso descarregar aquele formulário anterior a este. Então, vamos lá. Ó. Vou primeiramente fechar este. Vou voltar aqui, duplo clique no nosso list box. Então, vou apagar isso aqui, foi apenas por questões didáticas. E aqui, ó, um load FRM principal, ou seja, aqui eu estou fazendo o descarregamento do nosso FRM principal. Então, como eu disse, não vou mais descarregá-lo, pois eu preciso que ele esteja ativo e receba a informação atualizada dele quando eu atualizar lá no nosso FRM edição. Ou seja, não vou apagar essa codificação, simplesmente vou colocar um aspas simples aqui para comentar o nosso código. Ó. Perfeito? Então, se eu executar aqui novamente, vamos entender como é que está funcionando até agora. Ó. Então, card itens, cliquei em pesquisar. Vou pegar aqui uma outra coluna qualquer, uma outra linha qualquer, duplo clique na nossa linha, e tá aí o nosso formulário por trás dele não está mais fechado. Ó. No entanto, observe o que vai acontecer. Ó. Vou desmarcar esse item, vou marcar aqui, por exemplo, 4 polegadas por meia, vou mudar aqui de estoque mínimo. Repare qual é o registro que está selecionado, ó, o registro de número 2, perfeito? No entanto, o meu list index aqui é o list index 1, pois é o valor da minha linha. Então, observe, ó, que nesse momento, eu tenho 4 polegadas aqui, eu desmarquei o 7/2 e estou marcando 4 polegadas por meia. Observe que o meu estoque mínimo nesse momento está de 20, aqui também está de 20. E o nosso quantidade de estoque está em 24, e observe que ele também está em 24. No entanto, eu vou alterar essas informações. Então, vamos lá. Vou alterar aqui e você vai compreender perfeitamente o que eu vou estar querendo dizer. Ó. Vou mudar para 15 e vou mudar aqui para 30. Ou seja, essas informações que estão aparecendo para mim 20 e 24 nesse momento
eu quero que elas estejam atualizadas quando eu clicar nesse botão atualizar. Vou clicar. Cliquei. Vamos ver o que vai acontecer. Observe que aparentemente nada aconteceu de diferente. No entanto, observe que as minhas linhas continuam com as mesmas quantidades. Se eu fechar esse formulário e agora clicar no meu pesquisar, vamos ver se vai trazer as quantidades atualizadas ou não para essa segunda linha. Ó. No caso, 15 e 30 teriam que ser trazidas. Cliquei e observe que está lá, ó, 15 e 30. Ó. Ou seja, ele atualizou, no entanto, ele não trouxe atualizado para dentro desse list box. Ó. Perfeito? E o nosso tamanho, ó, se você reparar, ele também não ajustou. Ó. Mudei lá de 7/2 para 5/3, se não me falha a memória, ou 4/6, não lembro agora o tamanho, mas não alterou o tamanho, ó. Perfeito? Então vamos lá. Como é que eu devo fazer aqui para estar alterando essas informações? Bom, para não ficar uma coisa tão confusa, vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, vamos aprender como alterar essas informações dentro desse list box. Uma coisa que você deve saber é que quando você está alterando essas informações, as informações estão sendo alteradas no banco de dados. E do banco de dados está vindo para o list box, e não o contrário. Você não está atualizando diretamente no list box e dele está indo para o banco de dados. Perfeito? Se você entender esse conceito, você vai aprender muitas coisas e vai fazer muitos projetos interessantes. Vou atualizar o banco de dados e após atualizar o banco de dados, eu vou fazer uma programação para retornar do banco de dados atualizado para dentro desse list box. Então, vou descarregar aqui esse formulário. Então, vamos primeiramente fazer essa atualização para que depois possamos entender como é que vamos atualizar conforme o tamanho selecionado. Então, vamos lá. Se você entender esse conceito aqui, ó, vou dar um duplo clique nesse botão. Esse botão aqui, ele faz uma pesquisa lá no meu banco de dados e ele retorna para dentro do meu list box o que eu pesquisei. Se eu não digitar nada, ele traz todos os registros. Então, sabendo disso, eu poderia simplesmente pegar esse botão e manipulá-lo para que ele traga os nossos registros atualizados. Vocês viram que quando eu descarreguei o formulário e cliquei nele, ele já trouxe atualizado. Ou seja, ele tem a resposta que eu preciso. No entanto, como são formulários distintos, eu não posso simplesmente fazer isso. Ó. Observe, ó, eu não posso pegar o nome desse botão, vou dar o Ctrl C nele. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Vou chamar aqui o meu FRM edição, observe. E duplo clique aqui no meu atualizar. Então eu não posso fazer dessa forma, ó. Cal, que é a nossa chamada, e o nome do nosso botão. Bom, eu poderia fazer dessa forma se fosse no mesmo formulário. Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Perfeito? Vamos lá observar o que vai acontecer para que você entenda por que não vamos fazer dessa forma. Cliquei no pesquisar. Vou pegar esse registro novamente, ó. Lembre-se que ele já está sendo atualizado. A única coisa que ele não está atualizando é o tamanho e não está trazendo atualizado para dentro desse list box. Mas, no entanto, ele já atualiza no meu banco de dados. Então, duplo clique no meu registro, vou estar editando, vou desmarcar aqui o tamanho. Vou marcar aqui como exemplo 5 polegadas por 3/4, vou mudar aqui de 15 para 20 e quantidade de estoque de 40. Cliquei no meu atualizar. Observe, ó. Sub ou function não definida. Isso quer dizer o que, ó? Que não foi definida o que eu estou fazendo. O nosso formulário FRM edição não está reconhecendo quem é BTN PESC item click. Bom, aí você pode estar pensando. Então, basta eu informar o nome do formulário, juntamente do BTN PESC item, e o clique é o seu evento. Bom, você pensou certo, no entanto, isso daí ainda não é suficiente, ó. Observe, ó. Vou parar aqui o código. Vou no desenvolvedor, Visual Basic, e vamos novamente lá no meu atualizar. Bom, como é o nome do formulário que tem esse objeto, ó, PESC, BTN, underline, PESC, underline, item e o evento clique. Tanto é, ó, primeiramente, se eu selecionar esse cara e clicar em definição, observe que ele não consegue nem encontrá-lo. Perfeito? Ou seja, ele existe, mas para este formulário FRM edição é como se ele não existisse. Se eu fizer da seguinte forma, ó, perdão, acabei clicando aqui no meu ajuda do VBE. Então, vamos lá, ó. Vou informar aqui, por exemplo, como é o nome do formulário, FRM principal e ponto. Observe que ele não autocompletou, vou apagar esse ponto aqui
e vou colocar o L, ó, de FRM principal. Ponto. Observe que ele já reconhece quem é o BTN Pesc Item, ó. Já me sugere aqui, ó. Então esse cara é esse mesmo cara, ó. Então como eu não selecionei o mesmo, eu já tinha digitado, então tá aqui ele, ó. Perfeito? Se eu executar novamente o nosso código, vamos ver se ele vai funcionar dessa forma. Então, vou clicar em CAD Itens, vou clicar em pesquisar, vou pegar novamente aquele mesmo registro, duplo clique nele, vou mudar aqui, por exemplo, novamente, o tamanho não importa eu mudar, porque nesse momento ele não atualiza independente do tamanho que eu informo. Então, vou mudar aqui o estoque mínimo para 10 e a quantidade de estoque para 11. Cliquei no meu atualizar. Observe que mesmo assim, ó, agora o que é que ele me diz? Ó, método ou membro de dados não encontrado. Então ele mudou a informação, no entanto, ele continua dando erro. Ó. O método aqui seria o item, seria o clique, no caso, que eu estou utilizando o evento clique. E o método aqui, no caso, seria atualização. O membro, no caso aqui, é o nosso objeto. Então ele não está encontrando quem é esse FRM principal.btn pesc item clique. Porque o nome do meu objeto é só btn pesc item. Clique é o seu evento. Perfeito? Então ele não está reconhecendo nem quem, ele não está conseguindo decifrar se isso é um método ou se é um membro. No entanto, como é que a gente faz aqui, ó? Lembre-se que eu declarei uma variável chamada tamanho de forma public lá no nosso módulo 1. Então, se você entender esse conceito, você vai saber que eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma rotina lá no nosso módulo 1 e vou estar manipulando ela para estar atualizando este formulário, ao invés de eu fazer desta forma. Entendeu a lógica? Se eu consigo utilizar uma variável do tipo public em um módulo separado e consigo trabalhar em dois formulários, então basta também criar uma rotina, pode ser pública, como pode não ser, desde que eu informe o nome dos objetos, posso estar fazendo desta forma, também um módulo separado está chamando para dentro de um dos formulários. Entendeu a lógica? Então o que é que eu vou estar fazendo? Vou clicar aqui em OK. Isso daqui realmente não vai funcionar, fiz apenas para questões didáticas para você entender que não é dessa forma que a gente vai estar corrigindo esse problema. Perfeito? Desenvolvedor, Visual Basic. Então vamos lá, ó. FRM principal. Entenda o conceito. Não vou estar digitando muita coisa, porque o que eu vou estar fazendo aqui já aprendemos em aulas passadas, ó. Então, se eu der um duplo clique nesse botão, ele já tem toda uma rotina que faz uma pesquisa. Entendeu a lógica? Ele já tem toda essa rotina, então não precisa eu ficar digitando novamente. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Observe que eu vou pegar aqui do Application, vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar aqui no meu Files, ó. Cliquei. Então, copiei tanto antes do Private e antes do EndSub. Vou dar o Ctrl C, vou vir aqui no meu módulo 1 e vou colar essa rotina, ó. Antes de tudo, vou criar uma sub, vou chamar elas de, por exemplo, atualizar Listbox. Creio eu que eu não tenho uma rotina ainda com esse nome. Vou dar o Enter e vou dar o Ctrl V. Aqui não vai influenciar em nada eu colocar tanto fazer dessa forma, ó, public sub, como não fazer desta forma, minha rotina vai funcionar da mesma forma, beleza? Então vou deixar dessa forma aqui. Vou dar um Enter. Então vou trabalhar somente com o sub. E aqui acima eu vou deixar comentado só para que você entenda que eu poderia também fazer desta forma aqui acima, ó. Perfeito? Então o EndSub aqui e tá lá, ó. Só que se eu fizer só desta forma, vamos ver como é que vai funcionar lá no nosso código, ó. Lembre-se que eu vou copiar o nome da rotina, vou dar o Ctrl C e vou utilizar aquela chamada, que é o nosso call. Vou vir aqui no meu FRM edição, que é o formulário que está trazendo a informação editável, e nesse formulário que tem o botão atualizar. Então, duplo clique no meu edição, duplo clique no meu botão que faz a atualização. Aqui abaixo, vou utilizar aquele meu call, que é a chamada. Toda vez que eu preciso chamar uma rotina, eu utilizo esse call. E dou Ctrl V, que é o nome da minha rotina. Se eu selecionar essa rotina aqui, ó, cliquei nela, selecionei a mesma, cliquei em definição. Então, tá aqui a minha rotina. Então, ela existe, já está sendo reconhecida. Então, se eu executar agora, você acha que vai funcionar ou não? Vamos fazer o teste. CAD Itens, pesquisar. Vou pegar novamente o mesmo registro, vou dar um duplo clique nele. Vou mudar as quantidades, por exemplo, de 5 e aqui para 10. Vou clicar no meu atualizar. Cliquei. Observe que ele deu um erro, como eu já esperava, ó.
Uso inválido da palavra me. Bom, quando eu estou trabalhando com uma rotina que está fora do formulário em um módulo separado, como eu fiz agora, eu não posso utilizar aquele meu me, que facilita tanto a nossa vida quando a gente está digitando e ele autocompleta. Beleza? Então eu não posso fazer desta forma. No entanto, vai dar mais alguns erros além deste. Então vamos lá. Ó. Vou primeiramente corrigir esse. Então como é que eu corrigir isso aqui? Bastaria eu apagar esse me ponto. No entanto, só isso não é o suficiente. Ó. Vou clicar aqui novamente para continuar. Observe que novamente ele está reclamando de um outro me que tem dentro desse objeto aqui, dentro desse módulo. Também vou estar apagando. Ó. Vou clicar novamente para continuar. Cliquei. Observe, ó, agora deu um outro erro. Ó. O objeto é obrigatório. Bom, vamos clicar em depurar. Vamos clicar aqui no nosso botão depurar para entendermos o que é que ele está reclamando. Então, cliquei no depurar. Cliquei. Vamos lá para aquela nossa aba do VBE. E ele está reclamando aqui dessa linha aqui, ó, ponto clear. Deixa eu pressionar aqui o F8. Na verdade, deixa eu executar aqui novamente. O objeto é obrigatório. Ele está reclamando do ponto clear. Bom, ele não está entendendo o que é que ele está limpando. Ó. Se eu colocar o cursor sobre esse objeto, observe que ele está vazio. Observe aqui. Bom, ele está vazio por quê? Porque eu não declarei, eu não informei para esse módulo que está separado do meu formulário quem é o listb CAD itens. A que formulário ele pertence. Entendeu a lógica? Eu estou utilizando um módulo separado. Se eu utilizo um objeto e um módulo separado, eu tenho que dizer para o meu formulário, para a minha rotina, que esse objeto é pertencente a este formulário. Ó. Então, eu estou utilizando aqui a propriedade clear para limpar o meu listb CAD itens. No entanto, ele está vazio. Por que ele está vazio? Porque não tem nenhuma informação carregada no mesmo. E ele vai limpar que objeto de qual formulário? Bom, eu não disse para o meu código. Então, está dando esse erro. Ó. Então, se eu parar aqui o código, eu vou ter que parar porque, independente se eu ajuste esse, vai dar erro em outros. Então, vamos lá entender o conceito. Ó. Visual Basic, vou vir aqui no meu módulo 1 e vamos fazer os ajustes necessários. Então, ó, lembre-se que eu copiei aquela rotina do meu botão pesquisar e colei dentro dessa rotina que eu criei aqui, chamada atualizar listbox. Então, para que possamos agora ser objetivos, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou continuar trabalhando com a estrutura with, só que antes de eu informar o nome do meu objeto, eu tenho que informar aqui, ó, a que formulário ele pertence. Então, esse cara aqui pertence a algum formulário. Então, basta eu vir aqui informar, ó, FRM principal. Pois, por que é o principal? Porque é o formulário que tem esse objeto e é o formulário que eu quero ver as informações atualizadas após descarregar aquele formulário de edição. Então, vou digitar aqui, ó, FRM principal. Quando eu colocar o ponto, se eu tiver digitado de forma correta, ele já vai me sugerir esse carinha aqui do lado, ó. Então, vou colocar um ponto e observe que está lá, ó, listb CAD itens, que é exatamente esse cara aqui do lado, ó. Cliquei, está lá, ó. Observe que aparentemente nada mudou, porque eu já tinha digitado o mesmo. Basta eu só fazer isso aqui? Não, porque todos os objetos que estiver dentro desse módulo, dessa rotina que eu criei agora há pouco, eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Então, dentro dessa rotina aqui que eu selecionei, aonde eu informei apenas o nome do objeto, eu também tenho que informar o nome do formulário a que pertence esse objeto. Então, vamos dar uma olhadinha. Vou selecionar isso daqui para que sejamos mais práticos. Vou dar o Ctrl C. E vamos verificar aqui, ó. Aqui, aparentemente, dentro dessa linha eu não preciso informar nada. Já nessa, se você observar, eu tenho um objeto, ó, que é o meu txt pesc underline item.text. Então, esse cara aqui pertence ao nosso FRM principal, ó. Então, autocompletei com o meu FRM principal, ponto, ó. E tá lá o nome do nosso objeto. Perfeito? Então, vamos descer aqui mais um pouquinho, vamos adiantar. Aqui não há necessidade de eu fazer alteração alguma. Já aqui abaixo, ó, observe, ó, eu tenho o meu LBL CAD itens total. Então, esse objeto pertence a qual formulário? Bom, eu tenho que informar o nosso código, ó. Vou dar o Ctrl V. Vou só salvar aqui o projeto até onde fizemos para que não possamos vir perder. Perfeito? Então, tá salvando aí nosso projeto, já foi salvo. Aparentemente, eu já substituí aonde já incluí, na realidade, aonde eu deveria incluir e já fiz as substituições também necessárias. Vamos fazer um teste para ver se agora está atualizando ou não. Ó. Então vamos lá, ó. Formulário, CAD itens, cliquei no pesquisar
Vou pegar esse registro, observe que está lá atualizado, aparentemente. No entanto, só não trouxe atualizado a informação para dentro do listbox. Ó. No entanto, está lá atualizado. Ó. 5 e 10 foram os últimos registros, os últimos valores que eu coloquei. Então vamos ver se agora vai atualizar já este listbox após a conclusão deste. Perfeito? Então vamos lá, vou mudar aqui para 15 e aqui para 25. E vamos observar se vai mudar ou não. Ó. Vou alterar aqui também o nome, vou deixar apenas como porca. E vou clicar no meu atualizar. Cliquei. Vamos verificar. Observe que, se você reparar, observe que ele atualizou exatamente como correto. Ó. Observe que a quantidade de 15, que é o estoque mínimo, passou para a nossa linha correta. A de 25 passou para a nossa linha também de forma correta. Ó. A nossa descrição, será que passou também de forma correta? Vamos verificar aqui. A nossa descrição também, se você observar, é a nosso registro número 2. Observe aqui, esse 2 aqui é esse cara. Então, a descrição dele está correta. Ó. Perfeito. Ó. No entanto, observe que esse formulário continua aberto. E o correto é, obviamente, ele ser descarregado quando ele fizer a atualização. E, claro, emitir um MCG Box. Registro atualizado com sucesso. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. Vou descarregar esse formulário aqui manualmente, clica no X e vamos fazer a programação para descarregar o formulário. Como você já deve saber, basta eu colocar um load, o nome do formulário ou um load me. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FRM Edição. Vou dar um duplo clique aqui no nosso atualizar. E aqui abaixo do meu atualizar list box, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar um load, que é o descarregamento. E aí, tanto faz eu fazer desta forma, ó, um load me, como eu colocar um load FRM edição, vai funcionar da mesma forma. No entanto, ou um ou outro. Então, vou deixar aqui um load FRM edição só para não lhe confundir, já que eu estou trabalhando com dois formulários. Então, aqui fica mais fácil, já que você vai visualizar o nome do formulário que eu estou realmente descarregando. Perfeito? Mas, no entanto, essa rotina aqui também faz a mesma coisa. Então vamos lá, ó, formulário. Vamos fazer esse outro teste para que possamos entrar realmente na atualização de quantidades, dos tamanhos na realidade. Então vamos lá, ó. Estoque mínimo. Vou clicar em pesquisar. Vamos mudar aqui o estoque mínimo desse item novamente. Duplo clique nele. Vou mudar aqui de porca. Novamente eu vou botar só Univ, agora dessa vez. Vou mudar aqui de estoque mínimo para 40 e quantidade de estoque de 50. Vou clicar no meu atualizar. Cliquei. Observe que descarregou aquele formulário e já trouxe aqui, ó, 40 e 50 atualizados. No entanto, só não emitiu uma mensagem. Coisa que eu creio que você que já chegou até essa aula sabe perfeitamente construir uma mensagem. Então, se eu descarregar este formulário, desenvolvedor, Visual Basic, FRM Edição, duplo clique lá no meu, então, atualizar. E se colocarmos um MCG Box aqui, ó, MCG Box, pós o MCG Box, vamos colocar o nosso envy, ou seja, vamos capturar lá aquele usuário do sistema, utilizando o envy, entre aspas duplas, a variável do sistema, para retornar o usuário do sistema, username, concatenado com, entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar toda essa informação, e eu vou colocar uma mensagem, ó. Por exemplo, o meu usuário é user registro atualizado com sucesso. Reparem, vou colocar vírgula, vou utilizar aqui um VB information, ou seja, um símbolo de informação na minha mensagem, e o título da minha mensagem, vou botar aqui o nome do nosso sistema, vou botar aqui programa de cadastro. Fechou aspas duplas. E melhor, eu posso também colocar o registro que foi atualizado. Ou eu posso colocar o item que foi atualizado. Vai do que você queira. Então, se eu quisesse colocar o registro, bastaria eu colocar uma concatenação aqui. E colocar, por exemplo, o nosso registro. Ó. O nosso registro está sendo atualizado. Deixa eu verificar aqui. Observe que aqui eu tenho o meu txtk de itens, código do item. Ou seja, eu posso copiar essa informação. Ó. Vou dar o Ctrl C nela. Vou colá-la aqui. Vou colocar um outro underline, só para deixar a nossa mensagem mais customizada. Ó.
vou dar um espaçamento, já que são objetos, eu não vou conseguir dar espaçamento dentro do próprio objeto, então vou dar um espaçamento aqui colocando entre aspas duplas, espaçamento entre aspas duplas. Então aqui eu estou dizendo user, que é o meu usuário, testk dita esse código item, por exemplo, registro. Suponhamos lá que o nosso item é o 0123, ou seja, user, username, user, que é o meu usuário, user 123, registro atualizado com sucesso. É isso que ele vai estar emitindo ao nosso usuário. Ou por outro, eu posso colocar aqui item com código. Vou dar um espaçamento, vou dar uma concatenação, obviamente, e colocar entre aspas duplas, já que aqui é um texto. E um espaçamento aqui, username, user, item com código 0123 atualizado. Então não vou precisar mais desse registro aqui. Vou colocar atualizado com sucesso. Perfeito? Ou por outro, eu ainda posso colocar o nome, a descrição juntamente do código. Como é que eu faria isso? Bastaria eu copiar essa informação aqui, ó, Ctrl C. Para não ficar tão grande isso daqui que eu estou fazendo, vamos só dar uma quebra, ó, dar um espaçamento, um underline e um enter. Então aqui abaixo, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou colar o nome do objeto que eu acabei de copiá-lo. Vou colocar um símbolo de concatenação também para concatenar esse objeto. E vamos fazer um teste, ó. Aqui está o nome do meu objeto e aqui está o código item do objeto, ó. Aqui eu deixei o espaçamento aqui e aqui também. Aparentemente não precisamos mexer em nada. Então vamos fazer esse último teste para concluirmos essa ação de atualizar o listbox. E o nosso banco de dados. Pesquisar. Vou pegar um outro registro qualquer. Vou pegar agora o registro número 3, por exemplo. Vou mudar aqui para 70, por exemplo, e 90. Observe aqui o nome dele, ó, porca universal, e o código do mesmo. Ó. Então vamos verificar se esse nome e essa descrição vai vir juntamente da nossa mensagem. Vou clicar no meu atualizar, cliquei. E observe, ó. User, como eu disse, é o meu usuário. Item com código 10.002, porca universal, atualizado com sucesso. Eu ainda poderia botar, por exemplo, ó, user, item com código 10.002, porca universal, com quantidade de estoque mínimo de, por exemplo, 40, com quantidade de estoque de 50, atualizado com sucesso. Então, se você entendeu como é que eu aglutinei o código e a descrição, fica fácil você fazer a sua mensagem personalizada da forma que você queira. Então, assim, ó, esse vídeo eu quis fazer o passo a passo para que você entenda perfeitamente como é que eu fiz tudo isso e por que tinha que fazer isso. Então a ideia é que nesse mesmo vídeo eu já fizesse a programação para verificar os tamanhos. No entanto, para fazer essa verificação dos tamanhos, eu vou estar digitando. Então vai consumir um pouco mais de tempo e da sua atenção. Então, para não ficar um vídeo mais longo do que já está, vamos dar continuidade no próximo vídeo, beleza? No entanto, peço que você assista esse vídeo com calma, reveja se for o caso, baixe o nosso arquivo se você for nosso aluno e estude, perfeito? Que você, aprendendo tudo isso, você vai conseguir adaptar a qualquer sistema que esteja desenvolvendo. Então, aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!